Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Seminário Internacional América Latina-Caribe, com o tema Ecopolítica, Necropolítica e Resistência em Tempos de Pandemia. Eu sou José Alves de Souza Júnior e tenho uma dupla missão na conferência. Funcionarei como mediador da conferência e também como debatedor e a conferencista que vai nos brindar nesse momento com o tema Em Busca do Desejo Perdido de Democratização, Demofilia e Imaginação Política do Inexistente, é a professora Thaís Florencio de Aguiar. Teremos como debatedores, além de mim, o Alexandre Costa, que infelizmente não vai poder participar sincronamente, mas vai nos enviar um vídeo em que fará os seus comentários. O Edson Catendê, também debatedor, e chamamos a atenção que a conferencista terá entre 40 e 50 minutos para fazer a sua exposição e os debatedores terão entre 10 e 15 minutos para fazer as suas observações e seus comentários. A professora Thaís Florencio de Aguiar é professora do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do UFRJ, é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, realizou estágio na Universidade de Paris 10, Nanterre, é pós-doutora pela Universidade de São Paulo e pelo IESP da UERJ. Desenvolveu trabalho reconhecido em âmbito nacional, em que recebeu o prêmio de melhor tese de ciência política em 2013 do Instituto do IESP e o prêmio CAPES de tese de 2014, com a autoria de Demofobia e Demofilia, Dilemas da Democratização. É organizadora e tradutora de livros, além de consignatária de Manifesto do Convivialista. Atua na área de teoria política, moderna e contemporânea, e filosofia política, com ênfase nos estudos sobre democratização e desdemocratização, tanto do ponto de vista da democracia radical, princípios de autonomia, emancipação, etc., quanto do ponto de vista do movimento neoliberal conservador, meritocracia extrema e tolerância repressiva. Atua na área das ideias políticas, liberalismo, socialismos, comunismos e anarquismos e estudos espinosistas. José Alves de Souza Júnior, historiador, professor associado da UFPA, tendo trabalhado por um longo período como professor também no ensino médio, principalmente em convênios e vestibulares. Tem experiência na área de história, com ênfase em história da Amazônia, história moderna e história contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Companhia de Jesus, período pombalino, ideologia, interpretações, organização, livro didático e ensino da história. Autor dos livros Trama do Cotidiano, Religião, Política, Guerra e Negócios, no Grão-Pará dos 700, que recebeu o prêmio Professor Benedito Nunes de melhor tese na área de Ciências Humanas, e foi publicado em 2012 pela EDUFPA, a editora da UFPA, e Mundo Contemporâneo do Imperialismo, a Derrocada do Leste Europeu, publicado pela editora Pacatatu em 2012. Edson Catendê é babalorixá e multiartista. Formado em Direito, é fundador da AFAIA, Associação dos Filhos e Amigos de Leliel Miazê Ofakari, instituição da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, criada em 1987 pela necessidade de organização de mulheres negras e homens negros, que desenvolve debates, seminários, encontros, fóruns e projetos voltados à inclusão social da população negra e de religiosidade tradicional de matriz africana da Amazônia, e ao combate ao racismo, ao sexismo, à homofobia, à xenofobia e para a melhoria das condições de vida da população negra, entre outros, valorizando o candomblé não só como religião,
mas também como espaço de resistência e protagonismo de negros e negras. Alexandre Costa é um líder de movimentos populares, integra o movimento dos prejudicados pela bacia do Una, e são, então, os participantes desta conferência, essa segunda conferência que iniciamos agora, passando a palavra à professora Thais. Bem, acho que agora me escutam, né? Queria dar boa tarde a todas e todos. É com um grande prazer que eu participo do segundo Seminário Internacional América Latina-Caribe, né? Que tem como tema como foco, né, esse tema tão importante, que é ecopolítica, necropolítica e resistências em tempos de pandemia. E eu queria começar agradecendo os organizadores do evento, ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA, em especial a Marli Gonçalves Silva, pelo projeto, né, de extensão maravilhoso que ela toca já há muitos anos, o Confronto de Ideias. Queria saudar também meus colegas de mesa, o professor José Alves Júnior, Alexandre Costa e Edson Catendê. Bem, mais do que necessário, eu acho que hoje é imprescindível, né, que cada um de nós agradeça esse grupo, então, pelo esforço, né, empenhado em realizar um evento nessas condições de distanciamento, nada fáceis, né? Todos nós preferiríamos assistir a uma palestra, a dar uma palestra, podendo sentir depois dela, né, o contato com as pessoas, e aproveitar a brisa do mirante da UFPA, né? Mas, infelizmente, o nosso cuidado e amor pela vida não nos permitiu isso. Não é prudente agora, um encontro presencial. Então, esse esforço vai nos ajudar a transformar a indignação que nós hoje vivemos com a morte, né, de mais de 157 mil brasileiros, né, por coronavírus, pode nos ajudar a transformar essa indignação numa disposição para pensar, trocar ideias e agir. Minha ideia hoje é falar sobre democracia ou democratização. Um momentinho. Então, de acordo com o Latino Barômetro de 2018, que faz o estudo da opinião pública em 18 países da América Latina, né, a chamada crise da democracia na América Latina, ela se reflete na percentagem de insatisfeitos com a democracia. Eles detectaram que o número de insatisfeitos, a porcentagem, era de 51% em 2008 e aumentou para 71% em 2018. No Brasil, apenas 9% estão satisfeitos, né? É o país com a menor taxa na América Latina, sendo o Uruguai aí o país que figura com a maior taxa, ainda assim, que é apenas 47%. Mas nem a metade da população, né? Então, a gente pode se perguntar como inferir os significados desse descontentamento, né? A gente pode inferir como uma descrença e vontade de abandono da democracia pela população latino-americana, pela população brasileira, como a perda do desejo de democratização. Bem, se visarmos a emergência de governos de viés autoritário e neofascistizantes, né, e o recrudescimento de movimentos e partidos de direita ou neoconservadores, a gente pode afirmar que o desejo de democratização, digamos, se perdeu, ou esteja perdido. As reivindicações podem até continuar sendo por mais distribuição de riqueza, por educação e saúde satisfatórios, né? Mas a via apontada aí para isso, por mais ou menos, por uma parte expressiva, né, da população, aí, vai deixando de ser a via democrática, né? Por que isso ocorreu? Ou pelo menos a crença e a fé na democracia, né? E a gente fica se perguntando por que isso ocorreu. Eu queria salientar que é muito curioso que, passados 30 anos da queda do Muro de Berlim, né, após Fukuyama, mas entre outros, né, vocalizar o triunfo da democracia liberal capitalista, essa forma de governo esteja em tão baixa credibilidade e não seja mais capaz de pulsionar desejos.
Para pensar sobre isso, eu sugiro partir da seguinte questão. A crise da democracia liberal é a crise da democracia ou é a crise do liberalismo? Trago aqui uma outra questão ainda para acompanhar essa questão fundamental. Qual a novidade que o neoliberalismo traz nesse panorama? Vou primeiro tomar 2 passos. O primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo se trata de retomar a crítica da conjunção entre democracia e liberalismo. Bem, nesse momento em que a democracia liberal entra em refluxo, né, parece pertinente resgatar alguns pontos de reflexão apresentados por autores críticos à democracia liberal, antes mesmo do advento da literatura mais recente sobre neoliberalismo. Essa crítica ela é feita, sobretudo, por autores de matizes marxistas. Eles se dedicaram a analisar e revisar a formação da democracia liberal, sobretudo, distinguir democracia e liberalismo, tentando desvencilhar a análise da conjuntura polarizada da Guerra Fria, né, em que as democracias liberais avançadas graçavam, então, como uma alternativa única, né, ou mais consolidada, frente às ditas tiranias totalitárias ligadas ao bloco socialista ou ao bloco do terceiro mundo, com seus exemplos de ditadura. Uma dessas autores é a autora Ellen Wood, e Ellen Wood, por exemplo, ela vai desnormatizar a identificação entre liberalismo e democracia. No seu livro Democracia contra Capitalismo, ela mostra como o estabelecimento de liberdades e direitos individuais civis frente ao Estado, conquistados, então, no bojo do movimento liberal, que vai nascer ainda em tempos pré-modernos, ela cita a Carta Magna de 1215, né? Então, como esse estabelecimento de liberdades, direitos individuais, se ampliou paulatinamente, saindo de um grupo seleto de senhores, aristocratas e burgueses, para um número maior, né, mais amplo da população, o que vai ser entendido como a constituição da cidadania moderna, né? As garantias do indivíduo frente ao Estado, a liberdade de expressão, liberdade de associação, etc. Desse modo, Wood entende que teria ocorrido uma democratização do liberalismo, né? Então, os princípios liberais, ele ganham número aí, e ele então, esses princípios são democratizados. O liberalismo se democratiza. Ao longo desse processo, que se estende aí na modernidade, no século XVII, XVIII, XIX, ocorre a associação entre capitalismo e liberalismo. Isso vai ser fundamental para construir uma cisão entre a esfera econômica e a esfera política, promovendo uma proteção da economia de mercado em relação aos poderes democráticos, constituídos no Estado ou não, né? Em relação aos poderes democráticos, em relação à deliberação comum e à direção política. Toda uma esfera da vida coletiva, então, passa a ser regida por leis de mercado, inclusive, principalmente, o trabalho, que vai ser considerado uma mercadoria. Então, vastas esferas da vida, que incluem assuntos de distribuição de riqueza e de propriedade, são regidos por essas leis. E, em função disso, Wood afirma que resulta da expansão das liberdades civis uma cidadania passiva, né? Nesse movimento enquanto a democracia se torna liberal, o que é construído a cidadania se amplia, mas é uma cidadania passiva, né? E o capitalismo e o liberalismo, então, eles reconfiguraram historicamente a relação entre poder econômico e político, instituíram uma cisão, né? Tornando possível, especificamente nesses moldes, a experiência da democracia moderna. Mas vejam, um ponto importante a se considerar com Ellen Wood é o seguinte: uma coisa é liberalismo para ela, né? Outra coisa é democracia. E Wood até reconhece que o liberalismo, como aparato político conceitual histórico, né, tendo uma construção histórica, deixa legados importantes, como proteção dos indivíduos e da sociedade em relação ao Estado, proteção da esfera privada em relação à interferência público-estatal, uma gama de liberdades civis e tudo mais.
Contudo, aquilo que hoje qualifica a democracia, liberdade civis, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de reunião, proteção do indivíduo contra o Estado, não contempla o sentido literal da democracia pelo demos, isto é, a democracia dotada de um conteúdo social originário. Que conteúdo é esse? É o conteúdo que Aristóteles, embora não fosse democrático, já definia muito bem. A democracia como governo da maioria, ou seja, como governo dos pobres. Porque Aristóteles já via que os pobres são a maioria, em suma. Se trata, então, do desafio ao governo. A democracia se trata de desafiar, né, pelo governo de muitos, pelo governo dos pobres, desafiar o governo dos ricos, da oligarquia. Macpherson, né, nos anos 60, 80, também produz uma crítica profícua, no sentido de deslindar, então, democracia e socialismo. Para ele, os valores liberais entraram em contradição com a democracia quando se associam ao capitalismo e suas relações de mercado, no bojo do qual vão persistir aí, vão ser construídos individualismo possessivo e desigualdades, né? Para ele, a sociedade de mercado competitiva, individualista, teria sido... essa sociedade, né, de mercado competitiva e individualista teria sido acoplada à democracia. Numa análise mais recente, Lossurdo segue também fazendo uma revisão histórica e conceitual do liberalismo, né, no sentido de deslocar a análise para aquilo que é considerado por muitos como a franja do sistema, isto é, a prática do colonialismo e da escravidão, né? Que para ele não seriam simplesmente derivas do liberalismo, mas seriam elementos inerentes ao liberalismo. Lossurdo diz que liberalismo e escravidão são como o parto de gêmeos, né? Ele vai questionar o Estatuto Liberal de conquistas como sufrágio universal e direito de associação, mostrando-as como resultado de uma dinâmica complexa de lutas entre várias vertentes do pensamento. Para esse autor, o empreendimento liberal democrático, que preconiza o autogoverno das sociedades, se concretizou, na verdade, como um autogoverno de senhores livres e brancos. E esse governo se viabiliza por meio de formas imprescindíveis de expropriação coloniais, de segregação racial e social. Na colônia, mas também na metrópole, né, com relação à classe dos mais pobres, à classe de trabalhadores. Voltaram a me ouvir, né? Desculpa, eu tive que interromper porque tinha um barulho aqui de fundo me atrapalhando. Então, eu dizia que, para Lossurdo, se constitui uma democracia para o povo de senhores, de matriz aristocrática burguesa, né? Elitista, etnocêntrica, que se baseia em cláusulas de exclusão em relação a colonizados, a negros, mulheres e pobres. Haveria uma tensão entre liberalismo e democracia, e assim como entre liberdade e igualdade. É o que tematiza não só Lossurdo, mas a literatura crítica em geral. Essa tensão impõe barreiras ao longo da modernidade a mais amplas conquistas de direitos sociais. Um exemplo dado por Lossurdo, que elucida muito o que estou tentando dizer, é, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 12 horas, né? Que vai ser considerado por muitos liberais, né, como socializantes ou mesmo socialistas. Ele cita, no caso, Tocqueville. Mas é uma postura que não fica no passado, mas se redobra, se desdobra no mundo contemporâneo, que é considerar medidas também de ampliação dos direitos sociais, né, como socialistas ou bolchevistas, né? Aí, no caso dos neoliberais do século XX, sobretudo Hayek.
Então, a partir dessas análises, a gente pode ser conduzido a elaborar alguns apontamentos que vão nos introduzir ao exame da relação, ou da crítica, né, da provocação, né, em torno da relação, então, entre democracia e neoliberalismo. Primeiro ponto, primeiro apontamento que a gente pode fixar aqui é que há um vasto reconhecimento do avanço das ideias liberais na modernidade. Eu digo, reconhecimento de que são ideias que nos fazem avançar. Esse reconhecimento pode ser encontrado tanto no campo do liberalismo como no campo do marxismo. Então, Wood é uma delas, Macpherson também, né? Bernstein, então, no século XX, ao definir a social-democracia, né, vai reconhecer avanços no liberalismo, mas colocar o socialismo, a social-democracia, como aquele que tende a liberar os indivíduos das cadeias, né, da dominação e da expropriação, né? Se o liberalismo teria nos liberado de cadeias feudais e hierarquizantes, o liberalismo teria avançado até certo ponto e parado, né? E nos deixado envoltos em cadeias econômicas, né, que produzem desigualdade. Mas hoje também ideólogos como Zizek, né, reconhecem o avanço de ideias liberais. Contudo, há reconhecimento também de que o liberalismo, concebido como conjunto de ideias e instituições criadas para limitar o poder do Estado, né, tornou-se um substituto da democracia. Nessa perspectiva, o capitalismo ou a economia de mercado é um eufemismo, né, para se falar capitalismo, tornou possível a redefinição da democracia, né? Tornou possível sua redução ao liberalismo. Segundo ponto que eu queria destacar é que, desse modo, a gente pode perguntar se seria possível revisar a liberal-democracia no sentido de torná-la mais democrática, ou seja, depurá-la da ideologia da sociedade de mercado, do capitalismo, que, na visão desses autores citados por mim acima, está em constante tensão com o conteúdo democrático. O capitalismo em constante tensão com o conteúdo democrático. E eles se fazem essa pergunta: é possível depurar, então, o liberalismo da ideologia de mercado, tornando-o mais democrático? Uma terceira questão, então, um terceiro apontamento, melhor, seria o seguinte, de perguntar ainda, estaria o liberalismo preparado para enfrentar o recrudescimento da tensão com o capitalismo? Agora, na fase que vivemos, um capitalismo, uma economia de mercado altamente financiarizada, esse capitalismo, mais do que nunca, estaria em rota de colisão com a democracia, como incrementam pesquisadores como Streck e Piketty, né? E, diante disso, o liberalismo está preparado para proporcionar ou favorecer ou retomar a intensificação da democratização? Ele tem um aparato que nos é fundamental hoje em dia para intensificar a democratização? Posso perguntar de outra maneira. A tradição liberal, para tornar-se viva e democrática, está diante de um imperativo do divórcio com o capitalismo, com a economia de mercado? Essas são apenas algumas questões, elas fazem parte do quadro teórico atual que orienta as pesquisas nos campos das ciências sociais. Da forma como foi posta aqui, diante do atual atual quadro de descrédito, né, insatisfação com a democracia, a gente pode perguntar fundamentalmente: teria o liberalismo exaurido sua capacidade de monopolizar o imaginário da democracia? E, principalmente, em que medida é possível salvar o liberalismo, ou seja, as liberdades civis individuais forjadas por ele, contra as forças do neoliberalismo? E salvar esse liberalismo de forças
poderosas do neoliberalismo contra as liberdades civis individuais significaria salvar a democracia? Eu dei um primeiro passo, esse primeiro passo longo, agora eu queria iniciar o segundo passo, que diz respeito a estudar a relação entre liberalismo e neoliberalismo e, a partir daí, pensar o desejo de democracia no futuro. Para alguns autores, as ameaças do neoliberalismo ao conjunto de liberdades civis associadas ao liberalismo corporificam o processo de desdemocratização que vivemos. Para outros autores, o neoliberalismo não é identificado como um antagonista do liberalismo, mas como uma mutação do liberalismo. Uma dessas autoras é a Wendy Brown, né? Numa conferência que ela deu na semana passada no encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, que vocês podem encontrar na rede. Então, de modo que esse liberalismo, essa mutação é chamada de liberalismo autoritário ou neoliberalismo autoritário, né? Importante que referências como Ian Brouf, né? E Grégoire Chamaillou, francês, esse francês, com um livro traduzido em português, agora em 2018. Então, essa visão está em consonância com o que escreveram ideólogos do neoliberalismo como Hayek. No Caminho para a Servidão, o livro do Hayek, ele assinala que pretende refundar o liberalismo que havia entrado em decadência no final do século XIX, mas, sobretudo, na crise de 1929, né? Perdendo terreno aí para a social-democracia originária do socialismo. Isso introduz uma percepção de que não há propriamente um antagonismo fundamental entre o novo e o velho liberalismo, mas que, de todo modo, se trata de uma transformação do liberalismo, transformação essa que o torna compatível com os tempos de transformação do capitalismo financeiro, financiarizado, capitalismo de vigilância, etc. A sociedade de livre mercado, reforçada em sociedade de livre empresa, né? Essa ideia fundamental que é para ambos, né? Para o novo ou para o velho liberalismo, né? Uma matriz fundamental dos significados de liberdade, né? Constitui aí um núcleo duro, então, desse velho e do novo liberalismo. A ideia de liberdade, sendo análoga, né, ao livre mercado, à livre empresa. Uma coisa importante que a gente pode destacar, que eu lembrei lá atrás, há uma tensão fundamental entre liberdade e igualdade ao longo da modernidade, sobretudo em relação ao liberalismo. No processo de mutação, então, do velho ao novo liberalismo, essa tensão é reformulada. Se antes era liberdade, intenção com igualdade, agora o que a gente tem é liberdade acompanhada da desigualdade legitimada. Vamos lá. Se antes a desigualdade era aceita, agora ela é legítima. Ela era, né? Se antes no liberalismo a desigualdade era aceita com algumas ressalvas, agora a desigualdade ela é considerada legítima pelo neoliberalismo. Hayek diz que a desigualdade é contingente, é uma contingência, né, da afirmação da liberdade e do espírito de inovação e de criação de livre empresa dos indivíduos. Por isso mesmo, ela é considerada legítima. Assim como o liberalismo tornou-se conteúdo da democracia, eu me pergunto, pode o neoliberalismo também se tornar conteúdo da democracia, agora e no futuro? Eu chamo a atenção para algo que precisamos ficar atentos, já que os significados da democracia estão a todo tempo em disputa, né? Sendo forjados por ideologias, pela racionalidade que conduz a vida das pessoas, certo? Alguns vão lembrar que ideólogos neoliberais como Hayek e Mises se associaram a regimes autoritários, como a ditadura pinochetista no Chile e o fascismo na Europa, para não falar
nesses eventos dos nossos dias. Mas isso não quer dizer que os neoliberais abandonam o terreno da disputa pela democracia, o que vem gerando novas terminologias, né? No campo da teoria, como democratura, democracia iliberal e etc. Hayek, por exemplo, ele acirra a vontade de depurar a democracia de fundamentos anteriores. Que fundamentos anteriores são esses? Ele considera que a vontade do demos como fonte suprema, sustentada sobretudo na ideia de vontade, né, da ideia de bem comum, né, ela é uma ideia ilusória, que tende a ser, inclusive, arbitrária, né, que tende principalmente a ser obstáculo à liberdade individual. Dessa forma, ele argumenta que a democracia tem que ser defensora da liberdade individual. O que ele está dizendo aqui, e outros neoliberais disseram, a Thatcher sintetiza muito bem com a seguinte frase: não existe sociedade, só existem indivíduos. Verônica Gago, uma pesquisadora, autora argentina, que nos traz um trabalho muito interessante sobre o desenvolvimento do neoliberalismo na América Latina, né? Ela vai observar que na América Latina dos últimos tempos, das últimas décadas, o neoliberalismo, ela vai observar que há uma construção de um neoliberalismo desde baixo, uma expressão dela. Ou seja, um neoliberalismo que se enraiza como racionalidade, né? Isso ocorre mesmo durante as décadas dos governos progressistas, né? E de modo que vemos a proliferação de novas categorias, né? Por exemplo, de que somos todos empreendedores, somos todos acionistas, né? No lugar aí da ideia de cidadão dotado de direitos conquistados coletivamente. Aliás, é em nome da democracia que a redução dos direitos historicamente conquistados é vocalizada, né? Para não citar a campanha presidencial de 2018, para não citar as palavras, né, os slogans da campanha presidencial vocalizada pelo atual presidente. Esse cenário traz grandes desafios para se pensar o desejo perdido de democratização e a construção do imaginário sobre a democracia. Nesse sentido, podemos dizer que a democracia também está em crise, né? Não só o liberalismo, mas a democracia também. A gente pode distingui-las e podemos apontar a crise em ambas, né? E a democracia está em crise, o seu conteúdo está em disputa e o seu conteúdo, no momento, está esvaziado. Estando em disputa, né? Está sendo recolonizado por novas ideias. Mas hoje em dia né, eu queria ressaltar, aludindo então ao título dessa conferência, né, que é mais fácil a gente avistar o fim do mundo do que imaginar as rotas de saída, né? Imaginar, tarefa política tão urgente, tão necessária, e também tão difícil nesses tempos de crise em que o novo não pode nascer. E o abandono do estado de agonia da democracia exige, mais do que o clamor pelo funcionamento das instituições de aparato liberal, a disputa no plano ético-político pela reinvenção e intensificação das formas democráticas de viver junto. Como encontrar na vida, né, aquilo que pode nos afastar dos pesadelos diurnos, renovados, né, que nos assombram, que é próprio do terreno da distopia, antítese da utopia, ou uma utopia negativa, né? Eu concordo com um ponto que é colocado pelo movimento convivialista, que está ganhando agora esse ano o seu segundo manifesto, né? Em 2013 se publicou o primeiro manifesto convivialista e agora, nesse ano de 2020, está sendo publicado o segundo manifesto convivialista, que tem como título Por um Mundo Pós-Neoliberal, subtítulo, né?
eu concordo com um ponto que tem nesse manifesto. Precisamos produzir uma nova filosofia política que faça frente ao neoliberalismo. E uma das formas de construir esse terreno importante, né, que seja profícuo, é alimentar a imaginação, entendida como uma forma de pensar essencial à política. Spinoza, ele já dizia no século XVII, né, que os homens, Spinoza é um racionalista, mas um racionalista crítico vai dizer: os homens se conduzem mais pela imaginação do que pela razão. E essa proposição, ela não abandona a razão, né? Ou ela não é um preconceito que localiza apenas a irracionalidade nos indivíduos, mas ela aponta para a necessidade do trabalho contínuo de reforma da imaginação, que é fundamental para nos conduzir para caminhos mais certeiros, né? Encontrar formas de vidas racionais. Que para ele, razão e forma de vida racional, para esse filósofo, é a vida construída como verdadeiramente em comum. Então, o século XIX, eu queria lembrar nesse sentido, pensando em produção de imaginários, a importância da imaginação para a produção de novos mundos e novas formas de viver junto na democracia, né? Eu queria lembrar o século XIX, né? Que foi um século celeiro assim, de muitas vertentes do pensamento, não só do liberalismo, mas do socialismo, anarquismo, comunismo, que no início do século XIX mesmo são consideradas ideias reformistas sociais, né? Tocqueville vai usar a expressão: são 1000 sistemas estranhos que inundam o espírito perturbado da multidão, né? Parte desses sistemas, né, foi desqualificada, digamos assim, como meras utopias, sobretudo pelos liberais desse tempo. Pelos marxistas também, né? Na sua chave em busca do que é científico, né? Um socialismo científico. Mas é uma crítica de maneira diferenciada, né? Essa desqualificação, ela vem sobretudo, ela brota, é originária e ela é fortalecida sobretudo na chave liberal. Então, essas vertentes, muitas vertentes, ou 1000 sistemas estranhos, né? São teorias que buscam projetos de transformação da sociedade em oposição ao reino de um individualismo que é chamado na época um individualismo exacerbado, né, em favor das chamadas questões sociais, né? E é o tempo também em que essa produção de utopias ela é identificada desde More, né, século XVI, XVII, mas é sobretudo em XIX que os pesquisadores identificam uma disseminação, proliferação de títulos, né, livros, títulos, publicações ligadas a ideias de utopia. Esse é um tempo também que noções de democracia estão em disputa, inclusive com uma conotação mais radical, revolucionária, né? Ocorrendo, então, um embate entre a escola dos reformistas sociais e a escola das doutrinas liberais no início aí do século XIX. E, nesse embate, as ideias chamadas utópicas representavam... O que elas representavam? Representavam o deslocamento da divisão entre o possível e o impossível. Então, a característica essencial da utopia, do que foi chamado de utopia, é na visão de um marxista heterodoxo como Ernest Bloch, né? Ele nos lança essa utopia, ela nos lança na produção do princípio esperança, que ele chama de princípio esperança, né? Na dinâmica da produção do novo na história. Ele chama atenção não para a utopia, mas para a função utópica, né? A utopia, para ele, não é qualquer fantasia ordinária, né? Embora, que interessante, o Bloch considere que mesmo a utopia mais embrionária, imatura, mais fantasiosa, né, representa algo melhor do que, abro aspas, a trivialidade do filisteu apegado ao existente e o empirista obtuso que não explica o mundo.
Então, a utopia ela vai apontar para algo que falta, né? Diz Macherhet. Ela é o negativo da realidade nesse sentido. Ela é o mote que aponta para a insatisfação com algo existente. Então, hoje, temos muita insatisfação e descontentamento com a democracia existente. A utopia é algo que parece nos faltar. O mundo que a gente vive é chamado, por isso, de distópico, né? A vida se assemelha, então, a pesadelos diurnos. É algo muito diverso algo muito diverso do que Bloch disse, né, sobre a utopia. Ele usa a metáfora psicanalítica do sonho para dizer mais ou menos o seguinte: os sonhos noturnos eles se associam ao não mais consciente, né? Ou seja, ao consciente que nasce de algo antigo que ficou submerso, não é isso, o sonho, em termos psicanalíticos. E, de outro lado, existem os sonhos diurnos, que se relacionam ao ainda não existente. Então, os sonhos noturnos ao não mais consciente e os sonhos diurnos ao ainda não consciente. Os sonhos diurnos, então, eles estão associados à formação de uma consciência referente ao novo, à espécie de um pré-consciente, disposto na direção, então, contrária dos sonhos noturnos. Esse ainda não consciente, ele proporciona uma postura cognitiva voltada para o consciente do vindouro, né? A produção daquilo que virá, do novo, certo? E ele em si é portador, então, ele mantém a esperança e nos faz caminhar, seguir em frente e não desesperançar. Para mim caminhar, então, ao fim da minha fala, eu vou falar de demofilia, dando vazão aí à função utópica, no bom sentido fixado por Bloch. A sociedade, ela nos apresenta hoje um neoliberalismo, no seu momento de colonização, né? No momento de colonização Fui avisada aqui que tem 40 minutos, né? Então, para ir concluindo minha fala. O liberalismo no momento de colonização, né, da ideia de democracia. É uma sociedade de indivíduos de competição acirrada, sobre qual muitos falam que significa num corte radical dos laços da solidariedade. Essa sociedade, para existir, sociedade neoliberal, ela precisa disso, de cortes radicais nos laços de solidariedade. Mas eu queria, em vez de falar de solidariedade, substituir solidariedade pela ideia de filia. É um laço social, né, produzido na Grécia Antiga, traduzido modernamente como amizade. Embora seja necessário a gente depurar essa ideia de amizade que a gente tem hoje, de toda a ideia de luxo, no sentido de vida acessória, né? A amizade é algo acessório, algo que a gente agrega ao familiar, né? Filia, amizade na Grécia é mais do que isso. Filia é esse vocábulo que estudiosos dizem ganhar expansão justamente no século de ouro da democracia grega, século de Péricles. Em resumo, eu vou apresentar a filia a partir de 3 características. Muito sucintamente, então, em resumo, muito sucintamente, a grosso modo. A primeira, Aristóteles e os teóricos do seu tempo vão dizer que a filia supõe a igualdade. O amigo é um outro igual, um outro eu. Isso significa que considerar o outro como meu semelhante é uma condição sine qua non da filia, da amizade. A segunda característica é a seguinte: a amizade supõe a comunidade ou o bem comum. Ela é uma forma, então, de esmaecer a desigualdade, porque na vida em comunhão, os problemas de troca, de repartição, simplesmente não se colocam. A amizade aí é com efeito o quê? Uma comunidade, vai dizer o Aristóteles. E de acordo com a máxima pitagórica, tudo é comum entre amigos. E a terceira é que a amizade supõe
Autonomia. Viver em comum implica, para Aristóteles, ter consciência de si próprio por meio da consciência comum de existência. É o reconhecimento do comum entre os amigos. Para Aristóteles, viver em comum é partilhar e cooperar, e isso é o próprio significado da convivência entre os homens. E não, como diz Aristóteles, abro aspas, como no caso do gado, pastar juntos no mesmo lugar. Fecho aspas. A Odisseia, que é tão importante então para os gregos, a Odisseia de Homero, vai fixar o seguinte: com amigos, dois que andam juntos, as pessoas são mais capazes de agir e de pensar. E pensar, acrescento, pensar verdadeiramente é pensar pela necessidade que nos é comum, acrescento com Spinoza. Então, a filia se consolida como paradigma das relações de democracia. Para Aristóteles, toda forma de comunidade implica alguma forma de amizade, de filia. Dito de outro modo, toda filia, toda amizade implica uma espécie determinada de comunidade. E, desse modo, pode-se perceber que comunidades políticas, então, também dizem respeito a certos regimes de filia, de amizade. E quando essas comunidades políticas elas entravam a filia, elas vão obstaculizar a expansão da própria comunidade e, por conseguinte, a ampliação dos direitos. O Cícero, né, considerava que a cidade sem filia era boa para tiranos, que vão operar, sobretudo, pela ferramenta do medo. E entre tiranos não há amigos. Olha só que interessante, a democracia é apontada por Aristóteles como aquela forma política em que a filia apresenta maior intensidade. A filia pode ser mais ou menos intensa de acordo com o número e a importância das coisas postas em comum. E na democracia, supõe-se haver igualdade entre cidadãos. Por isso, supõe-se haver uma filia intensa. Se há igualdade, Aristóteles julga, então, que há muita coisa em comum. Interpretando aqui essas proposições, a gente pode dizer, junto com Frese, um estudioso da filia, é a vida em comum que, efetivamente realizada, permite a filia se espalhar. Quer dizer, não é preciso que todos os cidadãos sejam a priori da filia, amigos, para a vida comum se realizar, mas é o inverso, é a vida comum se realizando que o construa uma comunidade fílica. Pressuposto da filia, o espírito da comunidade na Grécia antiga, então, ela se amplia nas instituições de medidas de cunho igualitário. Se era restrita inicialmente a um círculo pequeno de nobres homens, a vida política, a filia, se amplia, se alarga definitivamente, incluindo segmentos maiores, mais amplos do demos, nas formas do avanço da isonomia, da isegoria, da mistoforia, que é o pagamento pela participação nas atividades, nas funções públicas, né, para os pobres. Então, vejam que se trata de uma ampliação gradual dos direitos, ou certa maneira de considerar todos como semelhantes, maneiras de pôr as coisas em comum, já dizia Finlay. Essas medidas políticas de progressão, de condição igualitária, foram um motor essencial para disseminar a filia e, por conseguinte, para fazer avançar a democratização ateniense. Então, terminando, eu queria dizer que, com base nessas ideias, a gente pode formular a proposição de uma democracia demofílica, de sentido ou de fundamento de demofilia, que pode ser formulada de diversas maneiras, desde essa cosmologia grega antiga, mas também com novas cosmologias, certamente. Primeiro, se a filia supõe a igualdade, posso dizer que é porque um amigo é outro igual, que quanto menos houver desigualdade, mais filia haverá. Então, uma comunidade em que há menos desigualdade, mais filia existirá. Daí a gente pode pensar a nossa vida política hoje, a nossa comunidade global hoje, local ou global, criticamente. 2, se a filia supõe a comunidade e a vida em comum, eu posso dizer, seguindo a máxima pitagórica, né, que diz que tudo é comum entre amigos, que quanto mais houver comunidade, isto é, vida em comum, mais filia nós teremos.
Terceiro, então, se a amizade supõe autonomia, então, quanto mais vida em comum, quanto mais cooperarmos e pensarmos juntos pela necessidade que nos é comum, mais neutralizada a dominação será e, logo, mais autonomia e filia se espalhará. Para terminar, são proposições que podem, talvez, nos orientar e nos ajudar a julgar práticas da democracia existente em torno da construção de uma democracia ainda não existente. E podem nos incitar a agir na esfera ético-política, como se a demofilia fosse o mundo a se realizar, como se o desejo de democratização tivesse, enfim, ao longo de um período de perda e de confusão, né, pudesse tentar se reencontrar, né, tentar ser reencontrado, certo? É isso que eu queria propor para vocês hoje, como conversa, e ouvir meus colegas de mesa e todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora Thaís. E nós, então, entramos no momento das intervenções dos debatedores. E eu começo pontuando algumas questões que eu considero fundamentais que a professora Thaís colocou na sua exposição. Eu acho fundamental que nós não percamos de vista que não existe vínculo orgânico entre capitalismo e democracia. A crise da democracia liberal, a qual a professora se referiu na exposição, nós já tivemos, precedentemente na história, outros momentos em que a democracia liberal entrou em crise e num estado de falência que a colocou na UTI por um longo período de tempo. Eu estou me referindo à década de 30, a década posterior à crise de 1929, cujo contexto acabou resultando na instalação dos regimes totalitários na Europa, como o nazismo. E se nós adentrarmos um pouco na história do nazismo, nós vamos ver que o nazismo criou um Estado totalitário, que na definição da Hannah Arendt, é aquele Estado onde o poder é exercido sem quaisquer limites, sejam eles políticos, jurídicos, morais ou religiosos, mas conservando uma economia de mercado, apesar do Estado ter aumentado a sua presença na economia. Nós não podemos nem afirmar que o nazismo instituiu um capitalismo de Estado, porque a iniciativa privada continuou com a sua liberdade econômica, embora o Estado tenha se tornado um grande cliente da produção que passou a ser realizada na Alemanha durante esse período. Vários autores já mostraram que empresas automobilísticas hoje muito famosas da Alemanha, como a Mercedes-Benz, como a BMW, se instalaram nos campos de concentração para produzir veículos militares utilizando mão de obra judaica, mão de obra judia à disposição nos campos de concentração. Um outro aspecto também muito importante da exposição da professora Thaís é desvincular liberalismo de democracia. Enquanto ela estava falando nessa questão, eu me lembrei de um debate acadêmico antigo que envolveu o professor Roberto Schwartz e a professora Maria Silvia de Carvalho Franco, em que o Roberto Schwartz, numa obra chamada Ao Vencedor as Batatas, ele defendia a tese de que o liberalismo estava fora de lugar no Brasil escravista. Não se poderia pensar que a ideologia liberal, fundada no princípio da liberdade, pudesse vingar no país
onde a base da produção estava assentada no trabalho escravo. E a resposta da professora Maria Sílvia, num texto chamado As Ideias Estão no Lugar, em que ela partia do pressuposto de que a coisificação que era feita dos escravos, obviamente, os colocava à margem de qualquer proposta de extensão de direitos democráticos. E aí eu me remeto, né, ao autor que a professora citou muito, ao próprio Aristóteles, para pensar na democracia grega. Quando Aristóteles define escravo, ele diz que o escravo é um instrumento de trabalho animado. Então, já promove a reificação. Por isso, a democracia ateniense podia ser uma democracia direta, mesmo excludente, excluindo mulheres, excluindo estrangeiros, excluindo escravos. Então, eu achei muito importante, né, essas questões abordadas pela professora, porque, comumente, no senso comum, nós fazemos essas confusões. Capitalismo igual a democracia, liberalismo igual a democracia. Nós não podemos também perder de vista que, com o neoliberalismo, se retoma a célebre economia do mercado, regida pela mão invisível, mas se enrijece o Estado. O período Thatcher na Inglaterra é o período, né, de ataque tenaz aos direitos trabalhistas na Inglaterra. A era Reagan nos Estados Unidos, idem. E no Brasil que nós vivemos hoje, essas políticas neoliberais que vêm se desenvolvendo nos sucessivos governos demonstram que a prioridade é destruir as conquistas que os trabalhadores fizeram na sua luta e no decorrer da sua história. Tanto que hoje nós vivemos no Brasil e no mundo um período de avanço célere da extrema-direita. E esse avanço célere da extrema-direita não significa que o capitalismo esteja sendo questionado ou que, na realidade, se tenha uma proposta alternativa à economia capitalista. Esse avanço célere da direita está relacionado, na minha percepção também, como da professora, a esse descrédito em que a democracia, né, como forma de organização política, ela vem sofrendo já ao longo tempo, ela vem sofrendo as décadas. Hoje não se acredita mais nas instituições que estão à frente dos movimentos sociais. É só nós tomarmos como exemplo a luta docente pela garantia de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que cada vez está mais esvaziada, exatamente porque as pessoas não acreditam mais em soluções coletivas e acabam investindo em soluções individuais para aumentar salário, Bolsa Produtividade, Bolsa PIBIC e assim sucessivamente. Eu quero terminar parabenizando a professora pela excelente exposição e passar a palavra para o Edson Catendê. Professor Edson, exatamente, agora sim. Boa tarde a todos e todas. Parabéns à professora Thaís Florência pela construção da fala sobre a questão da temática em si. Também José Alves também pelo seu posicionamento, pela sua seus questionamentos em relação à própria estrutura da compreensão da palavra democracia. Olha, na realidade, a democracia, né? Eu falo assim, a gente vive uma demofobia, né? A palavra seria mais concreta, que, né, começou como democracia, com garantias de direitos para a relação, principalmente para as classes, para as pessoas pobres, as pessoas que não tinham acessibilidade
as pessoas vulneráveis e terminou virando uma demofobia, né? Onde a gente, que faz parte da massa, que faz parte da construção do processo, praticamente não participa nas zonas, nos espaços decisórios. E aí a gente como população vulnerável, eu falo enquanto negro, enquanto babalorixá, enquanto da população bastante vulnerável, população de periferia, pessoas que não tiveram acesso a essa democracia que foi tão sonhada, né? Tão sonhada por muitos, principalmente por nós, que nunca tivemos acesso às políticas políticas que iam conduzir a gente como agente protagonista de políticas que poderiam favorecer a essa grande população. A gente é utópico, a utopia não vai sair de dentro da gente, porque se a gente não sonhar, se a gente não pensar e se a gente não acreditar que existe caminhos e possibilidade de se construir uma sociedade onde a população de fato seja participativa e nós que somos considerados como minorias estarmos nas discussões da distância de poder, a gente vai continuar tentando criar novos sistemas, né? Porque chegou o neoliberalismo, por exemplo, ele veio e engoliu a democracia, o capitalismo, o neoliberalismo engoliu a democracia, e agora a gente fica olhando para um lado, para o outro, buscando que saída, quais são os caminhos que a humanidade realmente precisa para poder a gente, de fato, estar fazendo parte desses espaços, como todos, eu acho que todas as pessoas, brancos, negros, povos originários, todos nós temos capacidades de estarmos no protagonismo, nas escolhas, da luta, nas construções das políticas, planejando, construindo junto com o Estado, né? O Estado, que é essa estrutura tão grandiosa que nós construímos. Nós somos responsáveis pelo Estado que nós construímos, né? E a gente fica no nosso imaginário. O nosso imaginário, ele também é utópico, porque o que a gente vai desejando, o que a gente vai querendo, é o que ainda não existe para a gente, não chegou para a gente, né? Na escuridão da noite, nossos saberes, nossos antepassados deixaram tantos conhecimentos, tantos saberes, eles estão cada vez mais sendo esquecidos, sendo apagados, né? O modernismo chega, né, quebrando todos esses paradigmas, que a ancestralidade deixa de ser um foco de grande importância de pensamento, de ideias, de saberes. Eu venho de um povo onde a oralidade, a fala, é nossa fonte de conhecimentos, é nessa fonte de aprendizado, nessa fonte de construção. Aí, o dia, a luz, a gente vê um sistema opressor que não consegue resolver as mínimas, as situações tão necessárias e importantes para que os seres humanos tivessem pelo menos uma coisa chamada que é dignidade, né? A dignidade das pessoas continua sendo ainda ao esmo, ao acaso, né? A gente não tem dignidade, porque sistemas de gestão, seja democracia, seja liberalismo, neoliberalismo, eles ainda não conseguiram abraçar, não conseguiram assambarcar, eles não conseguiram ter esse olhar voltado para essas populações, voltado para a sua própria população, para seu próprio povo. Acho legal. A utopia, a gente é utópico, a gente vai estar sonhando, a gente vai estar acreditando, e a gente vai para frente de luta na construção, seja do sindicato, seja entre os vários grupos que estão buscando as melhores formas de interferir junto ao Estado, quebrando essa estrutura do Estado, né? Porque o Estado já traz uma estrutura bastante coesa, ideológica, mecanicista, bem estruturada, difícil de ser rompida. E aí a gente tem que pensar que forma é que a gente vai conseguir trabalhar para a gente reduzir essas desigualdades. Eu gostei quando a professora falou da demofilia poética, também um tópico lindo. Quem sabe, né? É possível. Acho que a gente discute para tentar buscar uma saída, né? Uma saída que seja menos acolchopante, menos dolorida, menos agressiva, menos violenta, né? Porque essas populações que são as populações vulneráveis, são essas populações, na sua maioria, que vêm sofrendo todo esse processo, né? Estamos na base da pirâmide, então a pirâmide lá de cima, para ela crescer, ela precisa da nossa base para se sustentar,
e até hoje o sistema continua da mesma forma. Então, o sonho de uma busca da demofilia, tanto pode ser aristotélica, ou pode ser juntada com outros pensadores, com outras ideias, onde a gente possa, de fato, tornar esse estado um estado onde as pessoas possam exercer os seus papéis com liberdade, com dignidade, né? E com a expressão de sentir, não, esse estado é o meu estado, ele faz parte da minha vida, ele faz parte do meu universo, e eu o ajudei a construir. A demofilia aristotélica é muito linda. Aí a gente fala em igualdade, vamos pensar em equidade, né? A igualdade, a diferença nossa é tão grande, a distanciamento é tão grande, e que a gente tem que pensar sempre no termo de equidade, porque a equidade é algo que você vai tratar os diferentes nas suas diferenças, porque o termo igualdade, embora a democracia tentava trabalhar essas questões, mas ela não conseguiu trabalhar por ter as estruturas diferentes, então eu não posso tratar as pessoas que têm as mesmas acessibilidades diferentes, né, da mesma forma. A minha contribuição é que eu venho do povo, eu venho de uma nação, eu venho de uma tradição onde a gente trabalha uma coisa chamada da dinâmica. Então, mas nada, de fato, não acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E tudo o que acontece, todos os fenômenos, sejam eles políticos, sejam sociais, sejam econômicos, eles não acontecem à toa. E eles podem ser alterados. Basta que existam o querer, exista o fazer, para que a gente possa alterá-los, transformá-los de forma que a gente possa conseguir galgar, bem utópica, sonhadora, essa sociedade que tantos nós desejamos. Então, a nossa dinâmica, a sociedade ela é dinâmica, essa dinâmica ela tem que ser perseguida, e ela tem que ser construída e reconstruída, porque a democracia que foi plantada, que foi colocada nos caminhos das populações, ela não conseguiu ainda atingir a gente. Então, a gente realmente precisa fazer uma construção de um outro sistema para que a gente possa, de fato, se sentir cidadão, se sentir pessoa, se sentir integrado. Essa é a minha contribuição que eu posso dar no momento. Nada acontece por acaso, e todos os fenômenos da natureza têm sua explicação lógica. Os fenômenos podem ser alterados, propiciados, ressignificados. Basta que se tenha um objetivo. Muito obrigado, Edson. A se chegar. Ok, obrigado. Eu que, antes de passar para a professora Thais, eu tenho aqui uma pergunta e 2 comentários. Então, eu gostaria de ler, e nos comentários que a professora fará a seguir sobre a fala dos debatedores, ela poderia contemplar a pergunta feita e os comentários. A pergunta é do Pedro Tiago. Perdão, a pergunta é do Rafael Carmesim. O colapso ambiental não está contribuindo para um neoliberalismo agressivo em que a liberdade se confunde com a liberdade de ser proprietário, sendo que o planeta não comporta mais essa lógica? Essa é a pergunta do Rafael Carmesim. O comentário da Thelma é: se o avanço da extrema-direita está relacionado ao descrédito da democracia, cabe perguntar o que produziu esse descrédito. E o comentário do Pedro Tiago é nesse sentido: se para Bloch utopia é uma perspectiva psicológica para frente no espaço-tempo, como essa potência esperançosa, Benjamin já é pessimista no que concerne a isso. Utopia como uma regressão no espaço-tempo, sentido para trás. Aí vem o tal do anjo da história. Professora Thais, a palavra é sua. Olá. Bem, eu gostaria de agradecer os comentários do professor José Alves Júnior, os comentários do Edson Catembê, também os comentários que acabaram de ser lidos pelo professor José Alves Júnior, que eu não consegui anotar todos os nomes, só o Rafael.
Vocês todos colocaram questões muito importantes, né, que mereceriam aprofundamentos aqui, que talvez não seja possível fazer nesse tempo, nesse local, né, nesse espaço que nós temos aqui agora. E também eu vejo que são comentários muito interessantes no sentido de que abrem para o nosso diálogo, né? E é assim que eu entendo os comentários. Não tenho a menor pretensão de responder questões de vocês, enfim. Eu estou aqui numa postura mesmo de dialogar, né? De troca de ideias, embora o maior espaço aqui seja apresentado, destinado, né, à minha conferência, à minha palestra. Eu vou pontuar algumas questões, né, que foram colocadas, de modo, então, a desenvolver um pouco esse diálogo que o desejável é que a gente possa continuar, né, fora daqui. Eu acho que cada um vai entre nós ou não, com outros colegas, né. Eu gostei muito da síntese que o professor José Alves faz, né, quando ele lembra também a relação do nazismo com o papel do Estado, né, e o avanço do capitalismo, das empresas nesse momento histórico. E quando ele faz referência ao Schwartz, né, as ideias fora do lugar e as ideias estão no lugar, né? Eu gostei muito dessa lembrança, né? Que dialoga bem com essa perspectiva que eu tentei trazer, né, sobretudo com o Lossurdo, né, de que esses direitos civis, liberdades civis, né, que foram produzidas no âmago aí de um pensamento ocidental, europeu, anglo-saxão, né, que foram produzidos para significar a democracia, isso que eu quis também salientar, que eu acho importante a gente retomar essa discussão hoje, né, deslindar a democracia e liberalismo, né, para a gente pensar que crise é essa que a gente vive hoje, né. Então, quando nós falamos dessas ideias que estão dentro ou fora do lugar, né, o Lossurdo, então, vai trazer elementos, né, que foram levantados pelo Edson. Eu não faço parte dessa democracia, né? Ele fala das barreiras de exclusão, né? Que esse liberalismo que faz parte, que constrói o conteúdo da democracia, ele estabelece barreiras de exclusão, né? No mundo colonial, sobretudo, ou pós-colonial, né? Mas na metrópole da sua época também, né? Trabalhadores, mesmo brancos, né? Pobres, que são expropriados na sua força de trabalho, trabalham 16 horas, redução de jornada para 12 é uma luta, né? Uma luta árdua, né? E eu acho importante a gente se referenciar a essa época, né? De luta mesmo, de construção do conteúdo democrático, porque às vezes a gente está vivendo momentos, né, de perda de direitos que foram construídos arduamente naquela época, né? Em outras também, mas naquela, né? E o que o Lossurdo, por exemplo, especificamente ele faz é mostrar que essas barreiras, essas cláusulas de exclusão, né, não ficaram no passado, elas têm reflexo no nosso cotidiano. Mas vamos lá, a questão do... Então, que a Ellen Wood nos coloca, é que democracia e socialismo, democracia e capitalismo, democracia e liberalismo são coisas distintas, e nesse sentido, quando ela retoma isso no início do ano 2000, né, 2005, que ela está escrevendo, isso se coloca muito profundamente, ela não fala a palavra neoliberalismo quase, mas isso se coloca muito profundamente para nós hoje em dia, que a gente está diante de um desafio enorme, que é tentar retomar essa paixão, o desejo pela democratização, mas, sobretudo, de dar significados para isso. Se a gente está diante dessa crise do liberalismo que dava o significado para o que é democracia, que democracia é essa hoje que a gente quer lutar por ela? Ou se a gente quer lutar? Ou se a gente não abandonou como luta, como, né, mote, como desejo? Né?
E o Edson trouxe aqui, né, sim, o professor José Alves fala da Grécia, né, da democracia direta, a democracia fala dos escravos, das mulheres e dos estrangeiros. Eu acho muito interessante a gente retomar isso e desconstruir também o imaginário liberal, né, que se coloca a Grécia Antiga como esse lugar que não havia uma democracia plena e tal, porque havia exclusão de negros, escravos, né? Negros não, escravos poderiam ser negros ou não, né? Mas de mulheres, estrangeiros, etc. Né? Quando a democracia está surgindo ali, justamente ela está se ampliando. Ela nem abarcava os trabalhadores livres e ela começa a se ampliar, né? Quando depois ela entra em decadência. Mas como se retoma isso para falar sobre tudo que a democracia direta não é mais viável hoje? Quando democracia direta não é nenhuma palavra que existia na Grécia, né? Ela foi criada a partir do referencial liberal de construir uma representação, a representação política, né, para a democracia moderna, estabelecendo filtros, dificultando então a participação daqueles mais vulneráveis, os pobres, etc. Né? Então, queria salientar isso também quando o Edson fala, né? E quando eu falei isso para você, Edson, quando eu falei que a ideia de demofilia, né? Que eu de Aristóteles, da filia construiu a demofilia, né? Ele não fala exatamente de demofilia, ele fala de filia, né? Ele fala de democracia e trata e mostra essa identificação entre democracia e filia, né? E aí eu começo a pensar na demofilia, porque ela tem esse conteúdo que pode nos fazer desejar construir o novo na democracia, né? E eu falei, pode ser construído a partir de Aristóteles, mas de várias outras cosmologias, né? Indígena, né? Religiosa, né? etc., milhares, né? E, então, a demofilia é uma ideia, assim, guarda-chuva, né? Em que é um mote para a gente construir esses novos sentidos, né? Voltar a desejar a democracia, certo? E, bem, não sei se a gente vai fazer uma outra rodada rapidinho para fechar. Eu queria dizer que o Rafael coloca uma questão muito importante sobre o colapso ambiental, né? Se ele não está acirrando o neoliberalismo. E aí eu queria inverter sua questão, Rafael. O neoliberalismo, o avanço do capitalismo, essa relação estreita, íntima entre o que era liberalismo e capitalismo, e agora neoliberalismo e capitalismo, né? Ela acirra as condições de colapso ambiental do nosso planeta, né? A gente está diante de um grande desafio, por isso é fundamental pensar como construir o novo, porque é um desafio de colapso da humanidade, de fim da humanidade, que é a destruição do ambiente em que nós vivemos. A luta acirrada, a briga, o que o convivialismo fala de hubris, a desmedida, a ambição, a desmedida, né? A ilimitação, né? Que está acabando com o nosso ambiente. E por isso o desafio é tão grande, porque o capitalismo, nas atuais condições que ele se dá, ele nos põe em risco nesse sentido. E a gente tem que pensar uma democracia com outra matriz econômica, né? Que não seja nessa medida exploratória, ecocida que nós vivemos. Um comentário foi no sentido que se a ascensão das direitas nos leva a entender, nos leva a perguntar, a nos perguntar o que produziu o colapso da democracia, né? Foi isso que essa conferência, que essa palestra, minha fala, tentou apontar, né? Alguns entendimentos em torno disso, né? Primeiro, o colapso, a crise do liberalismo, a crise da democracia e a busca de uma função utópica para a gente continuar a desejar a democracia. José, não sei se eu repasso para você, estou preocupada um pouco com o tempo. Nós temos ainda 3 minutos, nós não temos mais perguntas. Nós tivemos a pergunta do Rafael e os comentários que eu passei a você, e aí eu deixaria esses minutos para você
fazer suas considerações finais. Certo. Bem, como considerações finais, então, que gostaria de voltar a agradecer ao UFPA, né, por esse espaço maravilhoso, ao Edson, ao José Alves, professor José Alves, e a todos aqueles que comentaram. Eu tenho aqui outros comentários aqui no chat do Zoom, né, queria agradecer. E queria convocar todos que pudéssemos continuar a fazer essa reflexão juntos sobre o que é crise de democracia hoje, sobre a reinvenção, né, das vertentes de pensamento, e que possam nos ajudar a pensar nossas práticas democráticas, né? O meu esforço foi nesse sentido, no sentido de abrir um diálogo. Eu também não tenho respostas, né, para todo o desespero que a gente está vivendo, mas eu acho que o importante, sobretudo hoje em dia, é não desesperar, né? Não desesperançar, né? Para que a gente possa construir um país, um mundo democrático, né? Para as futuras gerações. Sobretudo do referencial, utilizando referenciais canônicos, como que eu fiz aqui com Aristóteles, mas em diálogo, né, permanente com várias outras cosmologias, com aquilo que está escrito ou oralizado, como disse o Edson, né? E também, sobretudo, nos descolonizando para pensar, então, o país e a democracia que a gente quer construir, né? Trazendo a riqueza também do nosso referencial, né? Daquilo que é construído pelas nossas cosmologias e pelos nossos ativistas. E seria isso. Eu agradeço muitíssimo esse espaço e me coloco à disposição, né, para receber perguntas e questões por e-mail, o que seja. Muito obrigada pela escuta. Em nome da organização do evento, nós agradecemos muitíssimo a professora Thaís por ter aceitado fazer a conferência. Tenho certeza que todos os que estiveram nesta sala aproveitaram bastante. Agradecer o Edson, né, pelos seus comentários, pela sua presença. E eu pergunto à técnica se o vídeo do Alexandre Costa vai ser veiculado. Nayara, por favor. Professor, infelizmente a gente não recebeu material do professor Alexandre, então a gente pode finalizar mesmo assim. Tá certo. Muito obrigado, Felipe. Então, nós estamos finalizando, agradecendo a todos que compartilharam conosco a conferência da professora Thaís e convidá-los para a próxima conferência, a conferência 3, Genocídio e Pandemia, diferentes facetas da necropolítica, com a professora Camila Jordan, a Marli Silva, Maurício Borba, Wellington Macedo. O mediador será Nilson Oliveira, escritor e editor da revista Polichinelo. Então, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Tchau.